Bom dia, professor. Meu nome é Isabela Cardoso Souza. Sou do 8º ano A da Unidade 1. E hoje eu e meu grupo nós vamos falar sobre as grandezas físicas e unidades de medidas. Já falando nisso, meu grupo sou eu, Júlia Borba, Yuri Andrade e Gabriel Messias. No capítulo 6, a gente tá falando sobre grandezas físicas e unidades de medidas. O tema que eu peguei pra mim foi: o que são grandezas físicas, unidades de medidas? Eu vou falar de 7 que foram adotadas pelo SI, que é o Sistema de Medida Decimal. Eu vou falar um pouco sobre isso. O que são grandezas físicas? Grandezas físicas são grandezas que têm como ser medidas numericamente. Tipo, fenômenos que têm como ser medidos, que nem um sentimento não tem como ser medido. Tipo, o amor que eu tenho por uma X pessoa não tem como ser medido. A raiva que eu sinto por X pessoa não tem como ser medido. Já alguns fenômenos da física têm como ser medidos numericamente, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Eu vou falar de 7 que foram adotados pelo SI, que é o Sistema de Medida Decimal, Sistema Métrico de Decimal, que foi adotado por uma Academia de Ciências francesa. E esses 7 são quilograma, 7, né? Quilograma, metro, segundo, ampere, Kelvin, mol e candela. Esses 7 são os 7 base pelo SI. E é basicamente isso. Tipo, as grandezas físicas são tão importantes para a física, tanto para a química. Grandeza física ajuda ambos os lados, sabe? Unidades de medidas são coisas que têm como ser medidas, são basicamente grandezas físicas. São essas coisas, fenômenos que têm como ser medido. E é basicamente isso. Tarde. Hoje vim falar do capítulo 6, que fala sobre grandezas físicas e unidade de medidas. O que seria unidade de medidas? Unidade de medidas é uma quantidade específica de determinada grandeza física e que serve de padrão para eventuais comparações e que serve de padrão para outras medidas. Unidades derivadas. Elas podem ser obtidas combinando-se unidades de base por meio de relações algébricas entre elas, como a multiplicação e a divisão. Temos alguns exemplos dessas unidades derivadas, que são quando são escritos por extenso, que começa com letra minúscula, e seus exemplos são 10 minutos, 3 segundos e etc. Também temos o segundo, que é por símbolo, que são com letras minúsculas, e seus exemplos são 5 metros, 3,8 quilogramas, 68 minutos. Também temos a terceira, que é por seus símbolos também, mas mudam porque são com letras maiúsculas, que são 15W, que são 15 watts, 280K, que são 280 kelvins, e é isso. Por muito tempo, o ser humano mediu quantidade comparando-as com seu corpo. Essa prática era muito utilizada no Antigo Egito, onde se media o comprimento do cotovelo até o dedo médio do faraó Menemés I, que reinou entre 1991 e 1962 a.C. As réguas de pedra e de madeira falavam que essa medida era equivalente a 45,2 centímetros. Como essa medida estava intimamente relacionada ao corpo humano, nada mais natural que, mais ou menos na mesma época, os hebreus e os babilônios também tivessem seus covados. Procurando em uma Bíblia cristã ou uma Tora judaica, você pode achar coisas relacionadas a ele. A Arca de Noé, por exemplo, tinha o comprimento de 300 covados, a altura de 30 covados e a largura de 50 covados. Mais tarde, na Grécia, foi denominado a unidade de medida como stadion, relacionada ao pé grego. Pitágoras de Samos, em 4 a.C.,
tentou imitar a altura do mitológico Hércules, comparando-as com as dimensões de pistas de corrida e estádios gregos. Na antiguidade, era bastante peculiar e parecia até algum tipo de diversão. E com o estabelecimento de rede de comércio crescendo, essa variedade de unidade foi dando problema. Muitas vezes era diferente umas das outras, e não se conhecia a correspondência entre elas, se é que existia alguma. Por volta do século IX, o imperador romano Carlos Magno havia tentado sem êxito impor a uniformização das unidades. Além de existir a medida de comprimento, existia a medida de massa e tempo, como na mina babilônica, que tinha a medida de quantidade de 640 quilos, aproximadamente 640 quilos. Essa unidade de medida era variável por regiões e influenciou vários povos. No Grande Império Romano, também houve necessidade de um sistema de medida para o seu próprio domínio. Os romanos eram muito práticos e criaram diversas formas de medidas, como a libra romana. A libra romana era equivalente a 5.000 grãos de cevada alinhados, em torno de 327 gramas. Já no século XII, o rei Henrique I da Inglaterra fixou a jarda como a distância do seu nariz e o polegar do seu braço estendido. O outro rei inglês, Eduardo I, decretou no século XIV que uma polegada seria equivalente a 3 grãos de cevada alinhados, e assim também a numeração de calçados. Por exemplo, se você calça 31, seria equivalente a 31 grãos de cevada alinhados. A criação das unidades era bastante... Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 6. Em específico, uma parte dos assuntos das páginas 285 e 286. No início da Idade Moderna, no século XV, com os avanços dos sistemas industrial, comercial e financeiro, isso exigiu a criação de um sistema unificado de medidas. Foi nessas condições que o Francis Gabriel Moulton, doutor em teologia, sugeriu uma unidade de medida de comprimento baseada no arco de longitude correspondente ao minuto de grau. Em 1790, o político diplomata Charles Maurice solicitou à Academia Francesa de Ciências que construísse sistema métrico decimal, o que foi feito 9 anos depois. Segundo esse sistema, o padrão de medida deveria ser indestrutível, invariável com o tempo e com o local, permitir reproduções, ser facilmente acessível e proporcionar medida fácil e precisa. O processo de implementação desse sistema foi complexo e lento, tendo obtido ampla aceitação apenas depois de muito tempo. Com a convenção do metro realizada em Paris, França, em 1885, nessa convenção, 17 estados oficializaram a criação do Bureau Internacional de Pesos e Medidas, no caso BIPM, em Sèvres, na França. As 3 unidades básicas de medida inicialmente adotadas pelo sistema métrico decimal foram o metro, o quilograma e o segundo. A medida de um metro corresponde à 10ª parte de um quadrante de meridiano terrestre que passa por Paris. Com a criação do metro, surge o litro, que nada mais é do que o volume de um cubo retangular de 10 centímetros de lado, ou seja, volume igual a 10 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos iguais a 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. Assim como o metro, também foi criada a unidade de medida de massa, o quilograma, correspondente a 1 litro de água pura, a 4 graus Celsius. Temperatura em que sua densidade é máxima. Para materializar esse padrão, foi confeccionado um cilindro de platina iridiana com 1 kg.
Além disso, também foi criado o segundo, que equivale a 1 sobre 86.400 de um dia solar médio. Tanto a barra padrão como para o metro, quanto o cilindro para o quilograma, encontram-se ainda hoje no BIPM, Base Internacional de Pesos e Medidas. Em 1790, o sistema métrico decimal foi aperfeiçoado, passando a se chamar Sistema Métrico Internacional de Unidades, SI. É o sistema atualmente adotado pela comunidade científica em todo o mundo até hoje.